nós, É, família. muito do nosso enxavar, parceirão Certo, aqui, irmão. irmão. Meu brother. Cachorro Meu dela. brother. Estamos Só aqui salve. hoje aqui pra fazer mais uma reunião próspera aí, Graças a Deus aí, família. mostrando que a gente tá na luta dos nossos sonhos, fazer o extraordinário acontecer. Queremos aí mudar nossa história. E vai ser isso, velho. Com a nossa Enxavar bem já tem um vídeo aqui ao começo, não postei muita coisa. Agora o segundo é na presença de Deus, o extraordinário acontecendo aí, galera. É isso daí, família. Acompanha os bastidores aí. Vai falar um pouco aí da nossa vida, como começamos, tá ligado? Meu irmão vai estar entrevistando e só conteúdo monstro, tá? Acompanhe. E antes de acontecer e vocês verem todo o vídeo, família, se inscreve no canal, tá ligado? Daquele jeitão, ativa o sininho pra qualquer vídeo que aparecer, você ser o primeiro lá. Certo? Certo, Fica irmão? aí, com certeza, né? Na presença de Deus, que Deus abençoe todos aí. Graças a Deus. E eu quero falar pra vocês o seguinte, não desista dos sonhos. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, vai vir muitos obstáculos, mas sempre vai ter a solução pra tudo, que é o caminho é Deus. Acreditar, E acreditar. nisso fazer as palavras, eu crio meu futuro, eu sou um vencedor, eu sou o melhor, eu só atraio pessoas positivas e todos dias serão maravilhosos. Hoje aí vai fazer 2 anos aí, na presença de Deus, que conheci o Vitinho aí através do João, Aí, família. do Gustavo aí, que já tá no primeiro vídeo, que é o Gustavo, que foram todos se alinhando num propósito aí, buscando o nosso sonho, né? A gente quer empoderar um outro ao crescimento para conseguir o quê? A vida extraordinária. O que seria a vida extraordinária? Seria você, mano, fazer seus sonhos acontecerem acordado, velho. Irmão, quanto tempo aí são seus sonhos? Vamos começar aqui, já vamos por aí. Ah, pai, já tem 9 anos que eu tô nessa vida, tá ligado? Desde os 11 anos. Estamos em 2021, tá ligado? Tipo assim, falta 10 anos, tá ligado? Mas vai cumprir no final do ano, então são só 9, tá ligado? Mas é muita luta, mano, muita coisa que eu passei na vida, deixei de fazer, tá ligado? Muitas críticas, que isso daí todos os MC recebeu, tá ligado? O bagulho é foda mesmo, família. E eu tô nessa luta aí almejando, tá ligado? Querendo meu sucesso, tá ligado? Não tô pensando só em fama. Todo mundo que tá pelo funk, na verdade, tem que estar por amor, mano. Se for por dinheiro, esquece, família. Se estiver pensando, vou entrar no funk por causa do dinheiro que eu vou ficar rico, esquece. Se você não tiver o bagulho dentro do seu coração, mano, não vai dar certo, tá ligado? Tem 9 anos eu nunca tive retorno nenhum, tá ligado? Nunca tive retorno, eu cantei só por amor. Oportunidade de subir no palco e tal, as pessoas ali, tipo, acreditando em mim mesmo, tá ligado, mano? E o bagulho é louco, eu tô nessa vida aí, mano, atrás do, querendo ou não, do meu melhor, né, mano? Tá ligado? Sentindo o coração mais confortável, sabe? E outra, independente de você ter esse sonho, nunca deixou de correr atrás, irmão. Já trabalhou de entregador, Já, pizzaiolo. Já trabalhei também entregando, tipo, resumindo, entregador, tá ligado? Mas entre pizza e Mercado Livre, tá ligado? Eu trabalhei disso daí pra caramba, mano. Trabalhei meu primeiro emprego, foi numa borracharia, mas trabalhei pouco tempo, mas trabalhei. Foi o de começo, novo. né? Pô, Semeando ali, tá ligado? plantando a Hoje eu tô semente. com meu brother, graças a Deus, Deus colocou ele na minha vida, a gente tá pegando o mercado aí e tal. A gente Estamos não pensa buscando só aos no poucos, plano né? O lá, mercado não. financeiro, né? Fala Plano A, aí. B, C e A D. gente tem uma abecedário inteiro se duvidar, né, família? E o propósito de Deus a gente nunca sabe, né? Então a gente tem que arriscar, mano, porque quem não arrisca não petisca. Essa que é a parada, certo? Com certeza. E através disso, plenamente, a gente tem que agradecer a nossa família, né? Porra! Porque hoje, Meu pai assim, tá no céu e minha mãe maravilhosa que dá atenção, né? porque é através da nossa família que a gente tá aqui hoje. Nos conhecendo, através do trampo da pizzaria, que é da minha família, da nossa origem, que nos aproximou mais ainda, que foi através de uma pizza. E o Vitinho, pra estar no sonho dele aí, foi através do pai dele. O Grangione, cachorro belo, que tava no céu olhando por nós, tá aqui também com a gente aqui Acreditou pra agora. caralho, o bagulho nunca vou esquecer de ser em Milão, tá no meu coração, mano. E não é à Pai, toa eu falo que é meu que irmão porque é giro, hein, família, mas do pai, você é louco. bonitão lá, cachorro belo, lá de cima, desde molecóide já incentivava, né? Tá ligado? Sempre vai estar, irmão. Sempre, cara. Que Deus sabe o que está rolando aí em sua vida. Agora tem sua filha aí também aí que você vai querer dar um futuro promissor próximo pra ela. Aquela ali é um céu que é meu coração fora do peito, família. E vai ser só o começo, galera. É o começo da nossa história. Tem muitos outros brothers que estão próximos também, acreditam no nosso sonho. O Vitinho aí agora aí também, creio que esse ano vai ser o ano da mudança em nossas vidas. Muitos projetos extraordinários. Extraordinário, hein? O extraordinário. Tem, músicas aí pra vocês acompanharem que são, cara, transformadoras. Uma delas aí é do pai dele. A Daquele segunda, que eu gosto mais, é Oração. Joelho no chão. Peço para Deus me abençoar e tá ligado, Você né? não Só sabe. uma palhinha. Esse não Família, não. eu tô com um projeto aí daquele jeitão, o nome do projeto é Favela é o Tesouro, junto com meus brothers aí, o El, Lemons, Rony, o Martins, T-Rap, tá ligado? Esse projeto junto com meus irmãos, a gente tá dando oportunidade, tá ligado? A gente quer fazer uma revolução muito grande aí.
tá ligado? A gente vai explicar melhor, se me acompanhar lá pra vocês verem tudo certinho. Como é que tá Certo. seu Insta, irmão, também? O Insta tá como MC Vitinho VR, acessa lá, família, daquele jeitão, entendeu? Dá um salve que o bagulho é sem proscatinar, sei lá o nome. Sem procrastinar, irmão. É, o bagulho é nós é daquele jeito, mano. Só crescimento, Chamar, mano. nós vai fazer acontecer, É tá fazer ligado? o quê? A sorte acontecer. Porra. Somos predestinados a o quê, mano? Ao nosso sucesso. Queremos ser obstinados a fazer o extraordinário acontecer. Então, Entendeu? isso vai ser o seguinte, irmão. Queremos que você também passe um pouco aí das 3 aí que tá vindo agora aí que você fez. Uma Bom. palhinha aí. Ah, irmão, Será que sai? Arranha? Ai. Essa daí tá vindo como? Família, ó, não vou dar uma palhinha referente, porque as músicas eu canetei tudo na hora, ficou dentro do Mostra. estúdio, tipo, não raciocinei, tá ligado? Tá tudo na produção, mas eu vou colocar aqui, sério, irmão? Vou Pode colocar pôr, pode aqui. pôr, pode Põe pôr. aí, família, que vai ficar melhor assim. Boa. E assim, a gente tá querendo somar. Vai ter muitas coisas boas pra vir no conteúdo aí. Tem aquela que você sabe de cor, a oração. Você desenrola? Ó, antes de sair faço oração, joelho no chão e peço para Deus me abençoar. Me livre e guarde dessa tentação, do louco mundão. Muitos vêm só pra te derrubar e quantas vezes vi falar mal de mim pelas costas e na frente fala de... Tá ligado, né, mano? Vai é louco. E essa daí já vem. E agora, qual que vai ser uma outra aí, irmão? Ah, vou mostrar pelo, família. Ó, isso daqui é um projetinho, tá ligado? Junto com os parceiros, tá ligado, Fela? Então, E vai começar, moleque. Que esse ano é Ó. extraordinário. essa aqui é o tipo Cris, família. Dá atenção. São bastidores, galera. É o básico. Tô tipo Cris, odiado pelos invejosos, mas amado por todas as piranhas que querem me ter. Tô tipo Big, salário bem gordo, Curso recheado de quebrado de navão, tirando o Ó, prazer. quando ela me vê, ela só... É prazer, Quando ela me vê, ela só... só quer prazer. Meu guarda-roupa. Tá ligado, família? Desse jeitão. A próxima é essa daqui, ó. Dá uma Não, só já atenção. quer da França. Essa daqui, tá ligado? É pro Neymar, mano. E Esquece. aí, Neymar, dá uma atenção nessa aí, jogador. Tá chegando a Copa do Mundo. Ó, ritmo brasileiro, hein, irmão? Vai acabar matando a fome do meu pulso. Forte abraço. Marido na cena, favela na luz. Sou extraordinário. Se jogar no peito, vai dominar. Daquele jeito, estilo Neymar. E o seu preconceito exterminar. Vai de goleiro pro lado de lá. Tamo junto, forte abraço, pode pá. Preto combina com a noite, noite com preto vai combinar na vida. E nesse rasante, todas elas do baile vão estar. Tá vindo pesado, né, irmão? Tá ligado, família? Desse jeitão, tá ligado? Comprei os bastidores aí, daquele jeitão. Esquece. E é isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço a todos aí. Vai vir mais conteúdo aí. E é só o começo. Só acompanha, sente a vibe, tá vindo pra mim uma revolução grande também, tá ligado? O moleque tá dando atenção na vida de cada um, tanto artista, tanto trabalhador, tanto qualquer pessoa, tá ligado? Não importa, mano. Os seres humanos são todos iguais e o Sente a Vibe tá vindo pra uma revolução, pra conhecer mais, pra ajudar o que for preciso. E é só ligar o meu irmão aí, porque é daquele jeito. Oi, vó. Tudo Tudo bom? Vem aqui, vó. Vem aqui. ainda. Vem aqui, vem aqui, vó. Vem aqui, vem aqui. Não, deixa Vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui. Olha essa bichote. Mas é isso aí, galera. No próximo vídeo ela vai aparecer aí, certo? Vai falar com a gente aí. E como meu amigo disse aí, a gente quer passar... além, não só meu amigo, é um brother meu que tem um carinho imenso, admiração pelo homem que ele está se tornando. E tantos outros brothers que estão no nosso caminho, tanto no dele. A gente quer fazer o quê? Transformar nossa vida e transformar nos próximos também. Sim. Não com dinheiro, não com algo material, e sim com alguma palavra. Porque muitas vezes uma palavra vai transformar a sua vida. E é uma experiência que a gente jamais vai poder comprar. Então é isso, galera. É o começo, tamo junto. É uma nova era que tá vindo, certo? Acompanha a revolução que a gente vai trazer pra Se vocês. Deus quiser. E todo carinho e amor que a gente tiver aqui pode chamar que a gente vai apoiar vocês, certo, família? Daquele Tamo junto. jeitão.